Nós saudamos a todos que participam deste culto com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e nós daremos agora início a este culto, orando a Deus, clamando ao Senhor. Onde quer que o Senhor, a Senhora estejam neste momento, vamos falar com Deus. Clamamos, Senhor, pelo poder, pela vida que há no sangue de Jesus. Pedimos a comunhão contigo, que neste culto, em cada louvor, em cada oração, na mensagem, o Espírito Santo opere em cada lar, visitando cada coração, nos fazendo sentir a tua presença maravilhosa. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar um louvor ao nosso Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, todo passo Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nesse instante, nós vamos nos voltar para a palavra de Deus, que vamos ler nessa noite juntos, no Evangelho segundo João, no capítulo 20, no verso 19, esse texto que faz menção à ressurreição de Jesus. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Que momento glorioso! Que momento especial! Ele ressuscitou. Quando começamos a leitura desse texto, nós vamos ver um sentimento que nenhum de nós quer ter no coração, mas é um sentimento que está em muitos corações nos dias de hoje: o medo. Jesus havia morrido. O Mestre amado, os discípulos, por aproximadamente 3 anos do ministério do Senhor Jesus, viram milagres, viram Ele multiplicar os pães, os peixes, curar enfermidades, mensagens que tocavam os corações, e agora o Mestre havia sido crucificado. Agora os discípulos, tomados por medo, porque estavam atemorizados em ver o Salvador na cruz. Pedro, tomado por medo, já havia negado Jesus por 3 vezes. E agora eles se trancam em um lugar, fecham as portas e o coração deles foi tomado pelo medo. Quando olhamos, inclusive, alguns outros relatos deste momento da ressurreição de Jesus, antes que Jesus se revelasse, nós vemos outros 2 discípulos de Jesus que também, nesse mesmo dia, no dia da ressurreição, estavam caminhando, voltando para Emaús, para a sua terra, desanimados, tristes. Mais um sentimento que ninguém quer: tristeza, medo. Pode ser que alguém que esteja participando deste culto esteja experimentando esses sentimentos agora. Medo, tristeza, faz parte da vida. Esses medos, essas tristezas, muitas vezes batem à porta do nosso coração. Há um texto, inclusive, no livro de Provérbios 28, verso 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. As pessoas estão fugindo de um lado para o outro, estão desesperadas. Há uma ansiedade no coração. Mas naquele dia maravilhoso, Jesus se revelou. E a Bíblia diz que eles se alegraram, que eles regozijaram. Quando Jesus entra na nossa vida, o medo vai embora, a tristeza vai embora. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora o medo. O amor de Deus, quando encontra um coração aflito e esse coração se abre para a palavra de Deus, o amor de Deus lança fora o medo. Pode ser agora, nesse culto, que o seu coração, o coração da senhora, o coração do Senhor, receba o amor de Deus, pelo derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando olhamos, como mencionamos aqui, a história daqueles 2 discípulos que, sabendo da morte de Jesus e vivenciando todo aquele momento de tristeza, voltavam para Emaús, para uma aldeia que estava ali próxima de Jerusalém. Jesus começa a caminhar com esses homens, começa a falar com esses homens. O coração deles começou a arder de alegria, sentir a presença do Senhor, até que Jesus entra na casa desses homens, parte o pão com eles e se revela ao coração deles. Que momento especial! É o momento em que Jesus se revela ao seu coração. Nós vivemos um momento que muitas famílias agora estão em lágrimas. Nós vivemos dias em que há aflição em muitos lares. Esposo, esposa, filhos. Há trevas sobre o mundo. E há trevas tão densas que as pessoas não estão se enxergando mais dentro da sua própria casa.
O pai não vê mais a dor do filho, o filho não vê mais a dor do pai. Chegou o momento do senhor, da senhora, fazer como aqueles homens. Convide Jesus para entrar na sua casa. Faça agora, nesse culto, uma oração a Deus. Senhor, entra na minha casa. Senhor, participa da criação dos meus filhos. Senhor, faz parte do meu casamento e haverá paz, alegria, segurança e salvação. Aqueles homens estavam caminhando, tristes, mas quando Jesus se revelou ao coração deles, a alegria tomou conta. Imediatamente, eles voltaram para Jerusalém para anunciar aos outros que Jesus havia se revelado a eles, que eles tiveram uma experiência com Jesus. Meus queridos, uma palavra muito importante para todos que estão participando deste culto. Deus usa os pequenos. Deus usa os necessitados. Aqueles homens agora estavam pregando o Evangelho. Eles chegaram na casa onde estavam os discípulos e começaram a anunciar: Jesus nos apareceu no caminho, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nós não vemos aqui nesse texto, quando olhamos a história desses homens, esse texto que está ligado à ressurreição de Jesus, nós não encontramos aqui dois grandes pregadores. Nós não encontramos aqui dois grandes teólogos. Encontramos homens que estavam anunciando a Jesus uma experiência que eles viveram, que horas antes ou minutos antes estavam tristes, amargurados, abatidos, chorosos, aflitos, mas foram incendiados, o seu coração ardeu com a presença de Deus. Aos que estão agora participando deste culto conosco, não entregue a sua alma a um grande pregador, não entregue a sua alma a um teólogo, entregue a sua alma a Jesus. Jesus pode usar quem Ele quer, quando Ele quer. Se alguém está levando a palavra de Deus para você, um pastor, um diácono, são pobres e necessitados. Estávamos todos nós desesperados sem Jesus, até que Ele nos encontrou e incendiou o nosso coração. E se Deus acender o seu coração com o fogo do Espírito Santo, o senhor e a senhora também podem pregar o Evangelho, pregar para a sua família, anunciar para os seus e ser também um instrumento nas mãos de Deus. Estavam ali agora esses dois homens anunciando: Ele ressuscitou, Ele está vivo. No texto que lemos, Jesus se revela também aos seus, mostra suas mãos feridas. Ele estava vivo, Ele ressuscitou, Ele estava naquele momento quando Ele se revela e Ele está agora no meio deste culto, Ele está vivo. Eis que estarei convosco todos os dias, disse Jesus. Ele não estava só naquele momento da igreja, na sua ressurreição, Ele está agora, aproximadamente 2000 anos depois, Ele está vivo, Ele está falando conosco, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E o mais interessante, enquanto aqueles dois discípulos anunciavam a Jesus, o próprio Jesus apareceu e se revelou naquele instante. Esse é o culto que nós queremos. É desse culto que nós participamos. Um culto que, enquanto um pastor está pregando, enquanto o irmão está cantando, Jesus está se revelando. Jesus está presente neste culto. Agora você pode estar participando deste culto pelo YouTube, pelo canal da Igreja Cristã Maranata, mas fica aqui um convite para que você também possa participar em uma das nossas igrejas. E você vai se encontrar não com um pastor, não com um grupo de louvor, mas com Jesus. Percebam aqui todos que estão participando. Imagine os discípulos falando que Jesus ressuscitou e agora o próprio Jesus se revela naquele instante. Ninguém mais queria olhar para aqueles discípulos. Ninguém mais queria olhar para aqueles pregadores. Eles queriam olhar somente para Jesus. Um culto em que Jesus se revela. O pregador desaparece.
O culto em que Jesus se revela, não importa quem cantou, não importa quem tocou um instrumento, não importa quem orou, o que importa é que Jesus se revelou. A senhora está em casa agora. O senhor pode estar no trabalho assistindo esse culto. Não importa quem está pregando, não importa uma placa de uma igreja, não importa uma religião, mas o que importa é Jesus se revelar ao seu coração. E nesse momento, eles descobriram uma coisa: Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E o senhor e a senhora podem receber hoje o Espírito Santo de Deus no seu coração. Quando vemos aqui também nesse dia da ressurreição de Jesus, um dos discípulos de Jesus não estava presente quando Jesus se revelou. O nome dele era Tomé. Tomé não estava naquela ocasião, e quando ele chega depois, disseram: Tomé, o Mestre está vivo, ele ressuscitou, ele se revelou a nós, nós vimos as suas mãos feridas, o lado onde entrou a lança. Tomé não acreditou. Eu não acredito. Eu só acredito se eu ver as feridas nas suas mãos, se eu ver o lado dele ferido. 8 dias depois, Tomé estava com eles e Jesus se manifestou mais uma vez. Tomé, está aqui as minhas mãos, está aqui o lado ferido, pode tocar, Tomé, eu ressuscitei, eu estou vivo. Talvez alguém que esteja participando de casa agora seja um Tomé. Eu não acredito porque alguém está me dizendo. Eu não acredito só porque alguém se converteu ou alguém teve uma vida transformada. Jesus quer te dar uma experiência individual. Jesus quer se revelar ao seu coração. Faça como Tomé fez, permaneça com a igreja. Ele ficou com eles mais 8 dias. Poderiam ser 10, ninguém sabe qual seria esse momento em que Jesus ia se revelar. Continue orando, continue buscando, Ele vai se revelar ao seu coração. As portas estão fechadas, as lutas são grandes, sim, para todos nós, mas Jesus quer se revelar. Agora sim, Tomé poderia sair para pregar o Evangelho. Tomé agora poderia sim ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque ele ia pregar o que ele viveu. Ele ia falar de um amor que ele experimentou. Ele ia pregar um Jesus que ressuscitou porque ele teve a sua experiência pessoal. Todos que estão participando deste culto podem ser um instrumento nas mãos de Jesus. A mensagem dessa última hora não é de um pastor, não é de um homem ilustre, não. A mensagem dessa última hora, desse momento que antecede a volta de Jesus, que nós tanto aguardamos, é a mensagem do Espírito Santo. Deus pode usar a senhora, o senhor, aqueles que estão em casa, mesmo que o seu coração esteja dilacerado, como estavam daqueles 2 discípulos que estavam voltando para sua casa, tristes, chorando, abatidos, mas eles foram incendiados pela presença de Deus. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, se você deixar o Espírito Santo entrar no seu coração. A senhora pode ser sim uma mãe consagrada a Deus. O senhor pode ser sim um pai diferente, um esposo diferente. Uma pessoa que todos olhem e vejam a glória de Deus na sua vida. E as boas novas hoje são essas. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele quer se revelar. Agora mesmo Ele pode te batizar com o Espírito Santo e incendiar o seu coração com a presença dEle, com o amor dEle. O medo vai embora, a tristeza vai embora e Ele está preparando agora a sua igreja para o encontro com Ele na eternidade. Jesus vai voltar, Jesus está às portas. E nós queremos agora encerrar essa mensagem dizendo: abra agora o seu coração. Como Jesus se revelou a Tomé, que não estava com eles, Jesus veio e se revelou de maneira individual. Tomé chorou diante de Deus, sentindo o amor de Deus. Não eram lágrimas de dor, não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de um coração arrependido, contrito, quebrantado,
que estava sentindo a graça, a misericórdia de Deus. Que sejam essas lágrimas que estejam nos nossos lares, as lágrimas de um arrependimento verdadeiro, as lágrimas de um coração que recebeu Jesus como Salvador e que agora, cheio de gratidão, vai anunciar aos que estão à sua volta: Ele está vivo, Ele vai voltar, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Se, porventura, alguém que esteja assistindo esse culto não seja batizado, você pode ser batizado nas águas. Procure uma das nossas igrejas, entregue o seu coração ao Senhor e faça uma aliança com Deus, porque em breve Jesus voltará. Que Deus nos abençoe, vamos louvar o nome do Senhor. Este mundo não tem a sua paz, este mundo não conhece o que é amor, este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ver. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesse instante nós oraremos a Deus, entregando a Ele este culto de adoração ao Senhor. Oramos a Ti, Senhor, Te bendizemos, porque Jesus está vivo. Porque Jesus hoje, nesse instante, está entrando em muitos lares, está se revelando a muitos corações, e o nosso olhar não está em homem algum, mas somente em Jesus. Receba o nosso louvor. E agora pedimos que o Senhor toque no coração de cada um, familiar, pai, mãe, esposo, esposa, amigos, todos que participam deste culto sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Marca com sinais, marca com os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo. Nós assim oramos e dizemos que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, agora e até o grande dia da volta de Jesus. Amém. Nós assim encerramos este culto e queremos informar aqueles que estão no exterior, fora do Brasil, podem usar o celular,
capturar o QR Code que está na tela para que recebam uma assistência especial. Há também um outro QR Code que está aparecendo agora na tela para que você compartilhe conosco a sua experiência com o Senhor. E também aos que desejarem uma oração, uma assistência, há pastores agora à sua disposição em um plantão constante para orar pela sua vida por esse número do 0800 que aparece agora na sua tela. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.